tem muitos crentes que perguntam o que é a reforma protestante. Nós temos três termos que é bem comum. A palavra crente, que vem da palavra crer. Crença pode ter a sua ambiguidade. Nós temos a palavra evangélico, ligada à palavra evangelho, que nós estudamos domingo na escola dominical, com três conotações: novo nascimento, compromisso com a doutrina e também a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o conceito. Nós temos também a palavra protestante, que às vezes muitos crentes não sabem como e por que surgiu a palavra protestante. Mas eu quero que cada irmão sentado, cada irmão ouvindo, esteja atento ao que nós iremos falar sobre a reforma protestante. Nós colocamos aí que é muito importante, quando nós atentarmos para essa questão da reforma, que Lutero, nós vamos já chegar onde ele, não foi ele quem iniciou o projeto da reforma. Nós respeitamos as demais crenças, mas nós não podemos esconder a história. A igreja primitiva, que era a igreja dos apóstolos, a igreja que Jesus Cristo, com a sua morte, firmou pela ação do Espírito Santo, Lucas 24, 49, 1 Coríntios 12, lá pelo verso 30, a igreja ela foi formada pelo sangue de Cristo e unida pelo Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 16, coloque aí na tela, do 16, coloque 16, só para os irmãos terem uma ideia, todos vocês conhecem. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora, olha o que ele fala aqui, vamos. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi, porque não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Olha o 18. Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, quem vai edificar a igreja não é Pedro. Há uma discussão muito, que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas Pedro nunca foi papa, porque Pedro foi casado, ele tinha sogra. Pedro nunca foi papa. Pedro era um seguidor de Cristo, discípulo, e com o passar do tempo, pelo trabalho e a tradição, eles foram chamados de apóstolos, porque foram enviados. Mas não havia supremacia, não havia o papado em Pedro. Não tinha. Isso foi coisas que depois a igreja saiu do viés da palavra e começou certas alterações. Ok? Mas não tinha isso. Mas aqui Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Quando você vai para Atos capítulo 1, pode colocar aí na tela para os irmãos acompanharem a palavra de Deus. Atos capítulo 1 é uma palavra de análise da nossa reforma hoje. Vocês podem observar. Olha o verso, coloca o verso 13. 1:13. Olha aqui. Vamos aí, ajude. Como é que diz aí? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Isso, pode ler. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Veja que a Maria, ela está aí e ela não era adorada como mãe de Jesus, mãe de Deus, ela não era adorada. E nem Pedro e nem os demais apóstolos eram vistos como um papado, como uma autoridade maior. Todos estavam orando. Ouçam bem, não havia grandeza, não havia adoração a ídolos, não havia adoração
a papa, não havia adoração à liderança, não havia esse negócio de bispo, bispado, apostolado, no sentido de hierarquia. Isso tudo foi invenção dos homens. A igreja, depois da morte de Cristo, mais ou menos 50 anos, ela já começou a se desviar da verdade. Antes que Lutero entrasse em cena, a igreja já não era mais a igreja de Jesus Cristo. Ela estava podre, ela estava contaminada com tudo que não prestava. Começou a colocar nela adoração, começou a adorar o pão, começou a colocar elementos que a Bíblia não falava. E como o povo não tinha acesso às Escrituras, então facilmente se iludia o povo com diversas histórias. Ou seja, a igreja, ela começou pura, mas depois ela saiu do seu viés, ela saiu da sua fonte. Por isso que nós estamos começando falando isso aqui, ok? Então vamos colocar lá na tela, só para os irmãos observarem. Aqui você tem precursores da reforma protestante. Antes de Lutero, porque prestem minha atenção, nós não adoramos Lutero, ouçam bem, nós não adoramos Lutero, nós não reverenciamos Lutero como uma pessoa perfeita. Lutero foi um homem que coube a ele o privilégio de, no momento certo, ele ser despertado para ser o instrumento naquele exato momento da reforma. Mas Lutero era um homem comum, normal, que buscou a presença de Deus, mas ele tinha muitos defeitos. Lutero tinha muitos defeitos. Ele era muito ignorante nas palavras, era chulo nas palavras, ele também passou a odiar os judeus. Então Lutero tinha muitos defeitos. Aí talvez você diga, mas pastor Zé, por que o senhor está dizendo isso? Porque nenhum homem é perfeito. E outra, a Bíblia diz lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para quem? Para o autor da fé. Quem é o autor da fé? Jesus Cristo. Então, Lutero era como qualquer ser humano. Se vocês pegarem a Bíblia Sagrada, Abraão tinha defeito ou não tinha? Mas ele é o nosso pai. E como é que é um homem que é o pai na fé e teve tantos defeitos? É porque a Bíblia está mostrando que a fé de Abraão, ela foi sendo aperfeiçoada. Aperfeiçoada. Então, esse homem chamado Lutero, ele tinha muitas qualidades boas, mas ele também tinha seu lado fraco, seu lado humano. E quando a gente lê, coloca aí Tiago 5,16. Quando a gente lê Tiago 5,16, olha 14, verso 14. Olha o que a Bíblia diz aqui em Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, ore, ungindo com óleo e azeite em nome do Senhor. Pode passar. Agora, se vocês analisarem, a Bíblia está dizendo aí nesse texto, pode passar, verso 17. Olha o que ele vai dizer aí. Elias era o quê? Um homem sujeito o quê? As mesmas paixões que nós. Todas as vezes que você for ler uma biografia de um homem de Deus, saiba que ele era um homem comum como qualquer um de nós, inclusive Elias. Quem não se lembra da façanha de Elias no capítulo 18, mas no 19 ele foge com medo de Jezabel. Isso é para mostrar que nós não somos super crentes, nem super pastores, nem super dotados. Não existe essa, tire da sua mente. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era esse homem. Agora, quando você olha para Abraão, olha para Davi, olha para Sansão, você olha para Paulo, todos esses homens tinham defeitos, como Lutero. Então nós não adoramos Lutero, nós não reverenciamos ele como um santo. Nós louvamos a Deus porque em um momento certo ele se tornou o quê? Um instrumento de Deus para aquela ocasião, para aquele momento. Deus deu a graça a Lutero, escutem bem, olhe para mim aqui. Não é que você é o bambambam e Deus precisa de você porque você tem, não.
é que em algum momento, quando você se dedica e se consagra, Deus pode te usar para aquela situação. Mas não pense que é você. E aí tem o erro de muitos crentes que passam a adorar o homem como se o homem fosse a figura central. E se lembre que todo homem, quando se coloca na brecha, Deus usa. Agora, quando não se coloca, ele não usa. Então, naquele momento, Lutero foi o homem que se colocou aonde? Na brecha. Quando você olha, coloca aí Lucas 1,38. Eu estou só primeiro citando isso aqui para a gente entrar aqui no estudo. Lucas 1,38, como é que ela diz aí? Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha a humildade dessa mulher. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui à igreja. Será se nos dias de Jesus só tinha Maria que era santa? Ou tinha mulher também santa como ela? Tinha ou não tinha? Tinha mulher que poderia, outra mulher, ser a mãe de Jesus? Mas coube a Deus pela sua graça. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim. Ela mesma vai orar depois e agradecer. A Bíblia diz que Maria achou graça. Está aí no texto. Maria achou graça diante do Senhor. Não é porque a Maria fosse a beleza, que não tivesse um defeito. Tem nada a ver isso aí. Ela achou graça. Aí ela abre a boca e diz: eis aqui a serva do Senhor.